Alexandre de Moraes negou a prisão domiciliar para o Bolsonaro, né? Mais um absurdo completo isso. Vocês sabem, o Bolsonaro conseguiu a licença para fazer a cirurgia da hérnia, fez as duas cirurgias, e daí o problema é que os soluços estavam atrapalhando a recuperação da cirurgia da hérnia. Daí ele fez uma cirurgia para o soluço de um lado, depois fez a cirurgia do soluço do outro lado e não resolveu, e aí fez um terceiro procedimento cirúrgico também para tentar resolver a questão do soluço. Nada resolveu, ele continua com crises de soluço muito sérias, e o limite que foi dado pelo Alexandre de Moraes para a cirurgia vence agora no dia 1º, vence hoje, né? E daí a defesa pediu a prisão domiciliar dele por questão humanitária. O Alexandre de Moraes negou isso, falou que não tem problema nenhum, que eu estou vendo o boletim médico aqui e estou vendo que não tem nada de agravamento, então tem que ir para a PF mesmo, né? A gente sabe, o Alexandre de Moraes quer matar o Bolsonaro. É isso que o Alexandre de Moraes quer. Ele não está percebendo que isso vai acabar explodindo na cara dele. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Peter Foi Coroinha, do Padre Lancelotti, STF Freestyle e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o Moraes negou a prisão domiciliar para o Bolsonaro, né? Então, só relembrando, o Bolsonaro saiu, à véspera do Natal, ele saiu para fazer a cirurgia da hérnia, e daí passou pela cirurgia da hérnia, que é uma cirurgia dos dois lados, ficou um monte de tempo na mesa de cirurgia, e foi tudo certo. Felizmente a cirurgia da hérnia funcionou muito bem, só que a questão é que ele está tendo crises de soluço muito sérias, né? E daí, como a crise de soluço afeta a recuperação da hérnia, os médicos decidiram fazer mais duas cirurgias. Fizeram uma cirurgia no sábado e outra na segunda-feira, depois da cirurgia da hérnia, né? No final de semana entre o Natal e o Ano Novo, e daí para tentar conter os soluços. Infelizmente não resolveu o problema. Depois fizeram um terceiro procedimento, que é uma endoscopia, para tentar identificar a causa dos soluços e coisa e tal. Infelizmente, o Bolsonaro continua sofrendo crises de soluço terríveis, e isso piora a situação da hérnia, né? Porque quando o soluço acontece, ele força o diafragma, né? E acaba piorando a questão da hérnia, né? Então, ele passou pelo terceiro procedimento, felizmente foi tudo bem, mas até onde a gente sabe, não resolve o problema, tá? O médico do Bolsonaro afirmou que o resultado do bloqueio do nervo frênico foi insatisfatório. Isso foi depois de duas cirurgias para a questão do soluço. Aí ele fez esse terceiro procedimento para tentar identificar as causas do soluço, e o procedimento para interromper soluços de Bolsonaro não teve resultado no final das contas. Infelizmente, os médicos ainda estão tentando descobrir o que está causando os soluços de Bolsonaro, né? Mas é lógico, a gente sabe que o início dessa história toda foi a facada que ele levou em 2018, a ameaça de morte dele em 2018 por um esquerdista lá, o Adélio Bispo, né? Então, uma tristeza esse tipo de coisa. E daí a defesa citou o agravamento da saúde dele e pediu a prisão domiciliar. O pedido menciona as intervenções cirúrgicas recentes. Aqui, ó, a defesa do presidente Bolsonaro protocolou nessa quarta-feira, dia 31, ou seja, ontem, né, mais um pedido de prisão domiciliar, no qual cita o agravamento do quadro de saúde depois de uma série de intervenções cirúrgicas recentes. O documento é destinado ao Alexandre de Moraes. Em mensagem divulgada na rede social X, o advogado Paulo Cunha Bueno afirmou que o pedido considera a atualização e agravamento do quadro médico e menciona riscos decorrentes da falta de cuidados adequados. Segundo ele, a solicitação também leva em conta o paradigma da recente concessão do mesmo benefício pleiteado pelo mesmo ministro relator ao presidente Fernando Collor de Mello. O Fernando Collor de Mello também teve um diagnóstico de Alzheimer, muito leve, não tem nada muito sério, né? É Alzheimer ou Parkinson, agora eu não lembro. Ele teve alguma doença dessas degenerativa do Collor de Mello, né? E o Alexandre de Moraes colocou ele em prisão domiciliar, né? Mas vocês sabem, o Alexandre de Moraes sabe que o Bolsonaro é inimigo dele, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes trata o Bolsonaro como inimigo, embora o Bolsonaro tenha por várias vezes tentado consertar a relação entre eles. Foi o Alexandre de Moraes que sempre fez questão de tratar ele como o inimigo. Por quê? Porque o Bolsonaro tem uma popularidade que o Alexandre de Moraes sonha em ter um dia. Ele gostaria muito de um dia ter, sei lá, 10% dos votos do Bolsonaro, nunca terá,
mas ele sonha com isso, né? E fica chateado com o fato de que nessa história, inevitavelmente, ele vai acabar como um vilão. Ele pode ser o herói da turminha da bolha da esquerda ali, mas na história do Brasil ele vai ficar registrado como um vilão, e ele sabe disso, né? E daí essa raiva que o Alexandre de Moraes sente, ele acaba descontando no próprio Bolsonaro com essas medidas absurdas, né? A defesa destacou a conclusão do relatório médico assinado pelos médicos Cláudio Biroliri e Leandro Echenique. O documento ressalva que, considerando a idade do paciente e as comorbidades conhecidas e documentadas, a não adoção das medidas indicadas pode gerar risco de incidência de sérias complicações, entre elas pneumonia broncoaspirativa. O que é isso daqui, né? O soluço pode fazer com que ele aspire a comida volte no esôfago e ele acabe aspirando alguma coisa no pulmão, né? E realmente geraria uma crise nisso daí, né? E pediu a prisão domiciliar humanitária. Infelizmente, como a gente sabe, o Alexandre de Moraes negou isso. Negou isso porque o Alexandre de Moraes quer matar o Bolsonaro. O objetivo dele é esse, né? Aqui, o ministro Alexandre de Moraes do STF negou na manhã dessa quinta-feira um pedido de prisão domiciliar humanitária feito pela defesa no pedido protocolado antes da alta do Bolsonaro, prevista para o primeiro dia de 2026. Lembrando que essa alta foi determinada pelo Alexandre de Moraes, tá? Ele deu prazo para as intervenções cirúrgicas do Bolsonaro. Na decisão publicada nessa manhã, o Moraes argumenta que a defesa não trouxe aos autos fatos supervenientes que pudessem afastar os motivos determinantes da decisão de indeferimento do pedido da prisão domiciliar proferida no dia 19/12. É lógico que trouxeram. O Bolsonaro passou por 4 cirurgias, né? Ou melhor, 3 cirurgias e um procedimento, né, cirúrgico, né? E, de acordo ainda com o ministro, diferente do alegado pela defesa, não houve agravamento da situação de saúde do Bolsonaro, mas sim um quadro clínico de melhora dos desconfortos que ainda estava sentindo após a realização das cirurgias eletivas, como apontado no laudo dos seus médicos e não sei o que lá. Ou seja, o Alexandre de Moraes virou médico agora para inspecionar os laudos, né? Sendo que os próprios médicos falaram que era recomendado que ele fosse mantido num lugar ou no hospital, ou num lugar que pudesse ter acesso de enfermagem o tempo todo, né? Que pudesse ter uma enfermeira o tempo todo, né? Médicos de Bolsonaro falam da necessidade de uma enfermeira acompanhar a recuperação quando retornar para a superintendência da PF, além de outros cuidados a serem observados. Disseram que cabe a eles fazer as recomendações, porém depende da autorização do Alexandre de Moraes para atendê-las. A alta hospitalar do presidente até o momento está mantida para amanhã, do período da manhã, ou seja, hoje, né? Esse aqui foi no dia 31, hoje ele deve fazer a alta. Até esse momento ele ainda não teve alta, mas o Alexandre de Moraes falou que ele precisa sair do hospital e voltar para a cela da PF. Ele disse que não há requisitos legais e mantém o regime fechado do ex-presidente e que deve ter alta nessa quinta-feira, dia 1º de janeiro. Enfim, um absurdo. Os filhos do Bolsonaro falaram aqui, o Carlos Bolsonaro reclamou, né? O Moraes acaba de negar a prisão domiciliar do Jair Bolsonaro, mesmo diante de todas as condições de saúde expostas nos últimos dias. Qualquer pessoa com bom senso sabe qual é a missão dada ao Alexandre de Moraes. A gente sabe. O Alexandre de Moraes quer matar o Bolsonaro. E que precisa ser cumprida desde quando ela foi emitida pela primeira vez. O Flávio Bolsonaro reclamou também até quando Moraes terá procuração para praticar tortura, né? Em mais de uma decisão cheia de sarcasmo, dizendo que a saúde de Bolsonaro melhorou, o laudo médico é claro em apontar que ele precisa de cuidados permanentes e não podem ser garantidos numa prisão. Existe até risco de AVC em função das complicações de saúde. E, enfim, um absurdo isso, né? Realmente uma coisa triste esse tipo de coisa. O André Marsiglia coloca aqui que, criticando também a decisão do Alexandre de Moraes, realmente um absurdo completo essa situação. Vamos todos torcer para a melhora do Bolsonaro. A gente sabe que o Bolsonaro vai voltar e vai voltar mais forte, mais adiante. O Alexandre de Moraes ainda vai pagar por esses crimes todos que ele está cometendo, você pode ter certeza. Vai pagar da maneira correta, com devido processo legal, com processo correto, tendo direito à defesa, sem provas inventadas pela Polícia Federal, sem esse absurdo desse julgamento político que o Bolsonaro foi submetido. Mas o Alexandre de Moraes vai pagar pelo que ele está fazendo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.